Olá, eu sou Rodrigo Pazini E eu sou o Lucas Contessoto, e este é o episódio de número 17 de Revisitando Forks. podcast para ler, reler, discutir e revisitar os capítulos da saga Crepúsculo. Prepare seu guarda-chuva e suas botas impermeáveis e venha com a gente para o episódio de capítulo 17, o jogo. E antes de começar, a gente queria pedir para vocês marcarem a gente em fotos enquanto estiverem ouvindo o podcast ou lendo o livro. Marca a gente no Instagram para a gente poder compartilhar também. E é isso. E Rodrigo, fala pra gente qual é a sinopse? O casal se depara com os Black ao chegar na casa de Bella, onde ela deve lidar com as preocupações de Bee. Edward é apresentado como seu novo namorado a Charlie, e em seguida, Bella acompanha os Cullen a um jogo de beisebol comum, cuja diversão é interrompida pela chegada inesperada de outros vampiros, instaurando um clima de perigo e tensão no ar. Bloco 1. Resumo pontuado. Capítulo gigante, puta que pariu. Lucas, antes da gente começar o resumo pontuado em si, o que você achou desse capítulo? Eu achei um capítulo bem divertido. É interessante porque no começo tem uma tensão ali, aí depois tem uma parte que é mais engraçadinha, que é a parte que a Bella conversa com o Charlie sobre estar namorando um Cullen. E aí depois fica uma coisa mais tranquila e de repente, tensão. É um capítulo que ele flui muito bem. E tem muitas coisas no capítulo, são vários cenários. E mesmo assim não parece que tá tudo ali enfiado só porque precisa caber. E você gosta desse capítulo? Eu acho esse capítulo bom, como você disse. Eu acho que ele é bem escrito. Ele tem algumas passagens ali. Já é um capítulo que tá em continuação com o anterior, mas eu acho que ele tem um desenrolar muito bom. Eu acho que a forma como vai passando por esses momentos que você falou é suave, não fica quebrado. Ela consegue encaixar bem esses acontecimentos em um dia só. Não fica parecendo forçado. Inclusive, quando a Bella conversa com a Jess, ela comenta que parece que se passaram meses desde que elas não se falam. E, como leitor, quando ela fala isso, eu tive muita impressão de que realmente tinham passado meses desde que elas não se falavam. Porque aconteceu tanta coisa em pouco tempo, em poucos dias ali pra Bella, que ela se afastou. Parece que o mundo real ali, o ensino médio e a vida das pessoas que não são vampiros e não namoram vampiros, tá muito longe. Ela tá totalmente em outro lugar. E tem bastante páginas, né, entre os acontecimentos. Então, eu acho que isso também cria essa coisa de distância. E eu acho muito legal quando o personagem demarca isso também. Porque, mesmo a gente sabendo que é tudo continuação, um capítulo puxando o outro, ela ainda demarca o tempo. Ela ainda tem esse cuidado de marcar quanto tempo se passou. É que é muita informação. Aconteceu muita coisa em poucos dias. Desde o dia zero ali, descoberta nova, a gente tá conhecendo família, a gente tá conhecendo o passado do Carlyle, do Edward. O livro, ele vai num tom mais morno, ele vai indo meio devagar, com os picos, né, de coisas acontecendo e etc. Só que aqui não, aqui ele vai começar a escalar, né? Tipo, a gente já veio recebendo várias informações, a gente viu a dinâmica da família, a gente pensou um pouquinho mais sobre cada um e tarará. E agora é quando começa a vir mais coisa de ação pra história. Tem inclusive pessoas que têm críticas a isso, que acham que não precisava dessas coisas de ação dentro da história. Eu acho que a Maior consegue encaixar até que ok, e eu acho legal também. Você vê essa coisa do vampiro em ação, sabe? Que eu acho isso muito legal. Inclusive, foi bem diferente ler esse capítulo, porque tinha a descrição do jogo, não é algo comum nesse livro. É o que você falou, a gente se aproxima dos vampiros porque a gente tá imaginando ali como eles funcionam e como eles usam os poderes deles e não fica forçado. Então, chegando à casa de Bella, o casal ele tromba com os Black, que eles haviam ido levar peixe frito do Harry, Charlie, e Edward ele fica tenso. Ele chegando no carro, ele vê quem são as pessoas ali, sente o cheiro, tarará, ele chega até a xingar. O Charlie não estava em casa, então a Bella faz a recepção deles. Ela pega um pacote do Billy, que depois ela fica sabendo que é o peixe favorito do Charlie. O Billy pergunta onde o Charlie tá. A Bella acaba mentindo, falando que ele foi pescar, mas ela não sabe exatamente onde, que provavelmente é um lugar novo. Isso tudo pro Billy não ir atrás do Charlie e falar: olha, sua filha tá namorando um vampiro. Ela sente um silêncio estranho na casa, ela sente um clima meio esquisito. E o Billy pede pro Jacob ir até o carro pegar umas fotos. A gente acaba percebendo que isso é pra tirar o Jacob dali, pra ele poder conversar só com a Bella. E dentro da casa, Billy e Bella se encaram, eles ficam num silêncio gritante ali, e a Bella ela tá numa postura bem
passiva-agressiva, assim, ela tá áspera, ela responde de maneira grosseira, e ela conversa com ele dando a entender, tipo assim: "Ó, eu sei o que eles são, tá? Você sabe o que eu sei, a gente não precisa falar praticamente sobre isso". E ela fala do tratado também, né, ela também sabe sobre, ela fala que ela sabe que eles são mal vistos por eles, porém eles nunca pisaram um pé no território deles. Ela fala, tipo: "Nossa, eles nunca deram motivo pra vocês desconfiarem dele, ou deram". Só que ele não tá numa postura de ataque ali, e ele se mantém normal, ele também não fica recuado, e ele acaba questionando se tipo: "Ah, então, mas talvez Charlie devesse saber com quem você tá se envolvendo aí". E ela fala: "Então, mas aí eu acho que esse é um problema meu, né". Ele acaba concordando, ele fala: "Realmente, de qualquer forma é um problema seu", e ele vai embora. O Jacob volta, perdido, fala: "Ah, não tinha tem uma foto lá", ele fala: "Ai, que deixei em casa mesmo", acredita? Ah, faltará, né, uma desculpa pra dar um perdido, mas no fim, o Billy, ele tá ali e ele tá preocupado com a Bella. Por essa questão de ser filha do melhor amigo dele. E por ser uma humana em volta de vários vampiros, né. O Billy fala um tchau e um se cuida, a Bella só não responde. E ela começa a se arrumar, o telefone toca, ela sabe que não é o Edward, mas ela fala que mesmo assim, qualquer outra pessoa que ela fosse ouvir, ela ia ficar decepcionada. Mas ela sabia que não era ele, porque se ele quisesse falar com ela, ele simplesmente ia se materializar ali no quarto dela, e é isso. Eu gosto muito desse materializar ali, porque ela traz uma coisa, tipo, mágica, fantástica e etc. Que é como ela tá vendo isso. Ela tá vendo isso, tipo, é engraçado que ela vê os vampiros como um conto de fadas. É ótimo. E quem estava no telefone é a Jess. Lembram da Jess? A Bella também não. Então o papel da Jess aqui é basicamente arrastar a Bella pra realidade. Aquela comenta que ela estava muito distante, que pareciam meses sem falar com as pessoas do ensino médio, com os amigos. Pra mim, pelo menos, ficou essa impressão, né? A gente conversou no começo do episódio. Teve essa construção que fez com que a gente tivesse essa impressão também. E aí no telefone a Bella tá com a cabeça cheia de vampiro e mal consegue prestar atenção nos detalhes que a Jess passa sobre o baile. Até que, em um determinado momento, a Jess ela vai chamar a atenção. Ei, Bella, me escuta, pô. Eu tô dizendo, o Mike me beijou. E aí a amiga pergunta sobre o final de semana dela, pergunta sobre o Edward, e a conversa é interrompida com a chegada de Charlie. Também um pouco porque dá pra perceber que a Bella não queria comentar sobre isso ali. Ela foi meio salva pelo Charlie, né? A Jess começa a perguntar e a Jess ouve o Charlie falando oi pra Bella de fundo no telefone. Ela fala: "Ai, seu pai tá aí, né? Não tem como a gente falar disso agora." Te vejo na trigonometria. E a Bella deve ter pensado: "Nossa, que pena. Fico triste com uma notícia dessa." Então, a Bella, ela começa já a preparar o terreno, né? Ela vai tentar amolecer o Charlie ali, dando o peixe frito do Harry, que é o seu favorito. O Bill, inclusive, ajudou muito nessa situação. Ele queria ir lá dar uma advertência pra Bella e acabou ajudando ela. Ela tinha um peixe favorito do Charlie pra deixar ele feliz. Então tudo ia ficar mais fácil. E quem acaba chegando na conversa principal mesmo é Charlie, porque ele vai perguntar o que ela fez. Inicialmente, ela omite no começo da frase, dizendo que ficou parte do dia em casa, e termina pontuando que de manhã ela deu uma passadinha na casa dos Cullen. Ele fica meio perplexo, né? Que ele larga o garfo, que ele fica a casa do Sr. Cullen. Ela, é. Que você foi fazer lá? Aí ela conta que eles teriam um encontro e tinha ido pra conhecer os pais dele. E Charlie começa a ter um aneurisma ali, né? E aí ele manda um "tu tá metida com Hillary Clinton?" Porque ele não pensa de início no Edward, né? Ele pensa no outro, em outro membro da família. Que é o Emmett. E aí ele fica, como assim? É porque o Emmett, tipo, ele é grandão, fortão e etc. Ele ainda comenta, tipo, não, 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 ele é velho demais pra você. Quando ele falou ele é aquele demais pra você, eu tive, por 2 segundos, eu pensei, nossa, será que ele achou que a Bella tava pegando o Daddy? E aí ele já com antipatia, ele força uma mudada de nome ali e pergunta, ai, quem que é esse Edwin? Aí ela fala, não, é Edward, pai. Ele é o mais novo, de cabelo castanho avermelhado. E, inclusive, esse detalhe é importante, a gente vai trazer ele aqui bem mais pra frente no próximo livro. Esse detalhe do cabelo do Edward ser castanho, avermelhado, com essa descrição, a gente vai trazer depois pra fugir também. O Charlie fica mais tranquilo, porque a Bella não vai ter um date com um bodybuilder. Ele até pega o garfo de volta e volta a comer. E ele questiona a Bella, né? Porque ela disse que ela não estava interessada em nenhum outro garoto da cidade. E a Bella, muito espertinha, ela fala assim, mas pai, ele não é da cidade. Ele não tanca. E é muito bom. Porque ele dá um olhar assim de desdém, tipo assim, ah, é sério? Forçou, hein? Ah, na frente da minha salada, na frente do meu peixe.
na frente do meu peixe. E então o Charlie pergunta do plano que os dois têm dessa noite. E ela diz que eles irão jogar beisebol com a família dele. E Charlie começa a chorar de rir com a possibilidade da filha com um taco de beisebol na mão, tentando acertar uma bola, né? Ele inclusive comenta, né: "Nossa, você deve gostar muito dele". Então o Edward chega, inclusive eu acho que ele já estava ali o tempo todo. Provavelmente ele sabia a hora de chegar, porque ele estava ouvindo o que o Charlie estava pensando. Então ele cumprimenta o sogro, eles dão umas risadas da Bella, antes deles irem para o Jeep do Emmett, e o Edward fez um comentário, que tinha até marcado, a primeira vez que eu li, que é: "Você cheira bem na chuva", falou pra Bella. Instintivamente, lembrei de cheiro de cachorro molhado. Sem ofensa nenhuma pra Bella, mas foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, foi cheiro de cachorro molhado. Não, eu acho bem Lana Del Rey esse momento, porque ela pergunta, né, de um jeito bom ou ruim? Ele responde, os dois, Sempre os 2. sempre os dois. E aí ele dá uma introspectivizada, assim, né? Eu gosto que a gente nunca sabe quando um dos 2 vai pesar o clima. Pode ser qualquer momento, E pode ser qualquer um dos dois. com qualquer comentário, independente do assunto, alguém vai puxar algo que o outro vai ficar tipo: "Putz". É muito bom, porque, tipo, uma coisa que eu acho que passa um pouco batida. Primeiro, eu acho que passa sim um pouco batida a questão da depressão da Bella. Eu acho que as pessoas não reparam muito nisso. E também passa batido sobre a depressão do Edward, porque a gente vê eles começando a interagir e tendo esse romance. Desde o princípio, a gente não tem um background deles ali, assim, pra saber como que tava, como que era e etc. Só que a gente vai tendo umas pistas, né? Então eles têm essa coisa, eles vão ser um pouquinho mórbidos, vão puxar um pouco tristezinho, tarará. E eu acho que não faz muito sentido também ter isso muito explícito nessa parte ali, porque a gente andou muito com a história. Quando a Bella chega em Forks, ela tá totalmente ali mal, ela tá se adaptando, tentando ficar bem, e aí muita coisa tá acontecendo, ela sempre fala sobre as preocupações dela. E eu acho que isso realmente se camufla um pouco, porque agora ela tá apaixonada, ela tá tentando coisa nova, então isso ajuda um pouco ali ela a lidar com as coisas. E parece que se passaram muitos dias, mas não se passaram muitos dias, passaram poucos dias. Como tem muita coisa acontecendo, eu acho que não teria muito sentido ficar colocando toda hora ali no livro dicas de que ela não tá bem. Eu acho que ela nem tá pensando nisso agora, acho que ela tá tão dentro ali do romance, mas é o que você falou, acaba aparecendo de outras maneiras, não necessariamente ela falando que tá bem, ou ela falando que tem depressão. Isso acaba aparecendo em alguns momentos, em algumas ações dela, ela acaba levando as coisas mais pro mórbido sempre, sempre pro radical, sempre com medo de do nada tudo dar errado. Só que ao mesmo tempo, eu vejo que aqui ela tá bem. Ela começa a estar bem também. E esses pontos que você mostrou, eles são só, tipo, um respiro do eu dela ali. Mas ela tá encontrando uma pessoa que ela gosta, e é a primeira pessoa que ela tá gostando. Ela tá se achando em um nicho, que por mais estranho que pareça, é entre vampiros, né? Ela tá se descobrindo aí no meio deles. Então é um momento que, de certa forma, ambos estão bem, mesmo com os seus dilemas e as suas sofrências. Sim, deixa de ser primeiro plano pra eles, né. Não quer dizer que eles sejam curados da depressão e nunca mais vão ficar tristes, mas eles estão se fazendo bem até certo ponto, tipo, eles estão se ajudando com isso. Enfim, eles param o carro e eles teriam que correr parte do caminho, porque era bloqueado pela floresta. Aliás, né, ele precisaria correr, ela ficaria na garupa. E ele deixa isso bem claro pra ela, inclusive. "Ah, a gente vai ter que correr", ele fala: "Não, eu vou ter que correr". E aí a Bella falou: "Então, acho que eu vou ficar no carro, sinto muito, tchau". Bom jogo. Só que o Edward ele dá uma flertada e vai tentando seduzir a Bella pra afugir os medos, e vai perguntando o que ela teme, e etc, etc, etc. Inclusive eu amo muito, os medos da Bella, porque não é uma coisa: "Eu tenho medo de morrer", ou "Eu tenho medo da velocidade", "Tenho medo de socar uma árvore". Muito Red Jarvis, nossa senhora. E aí tá, ele limpa as preocupações dela, ela tá de boa, aí ele vai dar um beijo nela. Só que a nossa gatinha, ela não consegue se controlar. Aí ela vai avançar no rapaz. E aí ele dá uma travada, simplesmente falou, nem estátua, assim. E ele faz isso temendo uma reação involuntária dele mesmo que poderia acabar machucando ela ou até matando. Ele se afasta, não percebe, ele fica bravo e manda um droga Bela. Você vai me matar, eu juro. She's so crazy, I love her. Depois disso, eles atravessam a floresta, né? Vão correr ali, caminho que fala. E quando eles terminam, quando eles chegam, Bella, ela se solta das costas do Edward e ela cai no chão. E ela fica meio perdida ali. Ele ri da cena, porque, segundo ele, ela caiu muito engraçado. E ela tá ali cheia de folhas, cheia de lama. E ele rir dessa cena fez a Bella ficar muito brava. E ela começa a caminhar na direção errada, porque ela só
pra assistir a partida, porque ela quer se afastar. E ele fala, não é por aí. E aí ela vai pra outra direção que também é errada, ele fala, também não é por aí. Mas ela tá muito brava. E é muito bom. Eu comecei a imaginar a Bella andando carrancuda, assim, tipo, meio dura, assim, brava, parecendo criança. Dizendo forte, É. então. E aí Edward vai tentar acalmar ela. E ela rebate, então só você pode ficar bravo. Então ele explica que ele não estava realmente bravo com ela, sim consigo mesmo, por ele ser um perigo constante pra ela. E que às vezes ele se odeia, tipo, profundamente por infligir esse perigo. E também por não ser capaz de se afastar, de ser uma maneira de deixar ela segura, protegida dele mesmo. E ele diz que ama ela e que isso é uma desculpa ruim pra tudo que ele tá fazendo, né? Expondo ela ao perigo da existência dele, mas que mesmo assim é verdadeira. Eu gosto muito desse diálogo porque uma coisa que a gente comentou que o filme não faz, que é criar essa oscilação entre algo muito fofinho dos dois, muito mundano, muito humano, e de repente puxa pra uma conversa mais séria, uma conversa, olha, lembrando a gente, lembrando a dela e lembrando ele também, de que eles não estão num relacionamento normal, eles não estão numa situação comum, numa situação do dia a dia. É porque na verdade é um amorzinho mórbido, né? É uma. Um deles, inclusive, já morreu. Então aqui a gente também tem esse reforço do Edward ser essa criatura, dele se ver como essa criatura egoísta, maquiavelicamente egoísta, né? Então é um personagem com certa complexidade. A gente só não fica sendo exposto a essa complexidade toda hora. Uhum. Então aqui a gente tem a primeira vez que o Edward ele diz o eu te amo pra Bella. Eu fiquei um pouco na dúvida se era realmente a primeira vez, porque quando ele disse pra Bella que ela é a vida dele, aí alguns capítulos atrás, eu falei assim, isso já é um te amo, né? As palavras não tinham sido ditas, né? Sim, dessa forma, né? Nessa sequenciazinha bonitinha. Não, a Bella não responde, né? Eles só quebram o clima ali e falam, então, vamos que você falou pra Charlie que você vai me levar pra casa cedo. Um ótimo jeito de cortar um eu te amo, melhor resposta do mundo. Preciso ir embora. Aí depois não quer que o tadinho do vampiro seja inseguro. E tem que ficar indo na casa dela pra tirar informação. Entendeu? Ver ela dormir ali é necessidade. É, ele precisa ouvir. E o pensamento dela não vai, da boca dela também não vai, Vai que ela aparentemente. fala dois sozinho. É verdade. Ele vai ouvir sim. Inclusive, ele já ouviu ela falando eu te amo dormindo. É verdade, ela já falou eu te amo. Dormindo, mas falou. Vai falar. Mas quem não falou foi ele, né? Essa foi a primeira vez dele. Então, depois do Eu Te Amo ignorado pela Bella, eles chegam ali, eles vão se ajeitando, né? A Bella repara que eles estão arrumando o campo improvisado pro jogo acontecer. A Esme comenta que ouviu alguém rindo e o Edward fala. E o Edward confirma que era ele, porque a Bella caiu de um jeito muito engraçado, segundo ele. Aí o Emmett, o amor da minha vida, ele vai comentar que parecia um urso sufocando. Aqui é um negócio interessante porque pode passar simplesmente despercebido. Só que se você prestar um pouco de atenção, você percebe que não é um som, a risada do Edward, habitual da família. O Emmett não tá familiarizado, a Esme não tá familiarizada com o som. Então isso demonstra um pouco de como seria viver com o Edward, é aquele garoto chato que se tranca no quarto e fica ouvindo música sozinho. É, eu pensei em três coisas. Esse comentário foi porque a risada do Edward é porque ninguém ouve, então é uma coisa nova pra todo mundo, o Edward rindo, ou rindo de uma maneira sincera, pelo menos, não só socialmente, ou os dois. Ninguém nunca tinha ouvido a risada do Edward quando ele riu era feio. Bom, e aí Edward ele vai pro campo, improvisado ali pelos Cullen, enquanto Bella fica do lado de Esme, né? Ela diz ser árbitra ali dos jogos, pois ela gosta de manter eles honestos. Ela ainda comenta que você tem que ver quando eles começam a brigar, parece que foram criados por lobo. E aí é um foreshadowingzinho que a gente tem, né? Quem sabe sabe. E também eu acho que tem uma questão de por que que os vampiros usam essa comparação pra falar de bagunça, pra falar de desordem. Tipo, foram criados com lobos. Então já mostra ali essa rivalidade, né? Dá uma reforçada nessa rixa que eles têm. E a Bella ficou um pouquinho espantada, ela fala, nossa, eles trapaceiam, né? Eles tentam roubar. E a Esme fala, tipo, você não tem ideia. E nisso ela fala que vê eles ali como se fossem filhos de verdade dela, que ela não consegue não vê-los como filhos. E ela aproveita esse momento e comenta que ela perdeu um filho, o que a destruiu, e foi o que fez ela se jogar no penhasco. E a Bella fica meio em choque, porque o Edward tinha contado pra ela que ela caiu. Ela fala pra Esme, eu achei que você tinha caído. O Edward disse pra mim que você tinha caído. E ela fala, ele sempre foi um cavalheiro. Ou seja, ele poderia ter falado pra Bella 100% a verdade, mas ele escolheu
Acho que não por Não, choque da Bella, mas por respeito a mesmo. Esme. Se a Esme quiser que você saiba, você vai saber. Mas não vai ser por mim, porque não é algo meu. Isso eu achei interessante, eu achei. E é pesado, né, a história da Esme, assim, tipo, a gente não tem detalhes e etcétera, só que o simples já é bem pesado, né? Ela simplesmente perde o filho, isso destrói ela, e ela tenta acabar com sua própria vida por causa disso. Eu me questionei se esse apego que ela tem pelos outros vampiros e ver eles como filhos e se ver como uma mãe não se encaixe naquela questão de você pega a pouco da personalidade da pessoa, da humana, e leva pra quando é vampiro. Você escala isso. Então, talvez, como ela estava muito focada ali em ser mãe, querer ter esse zelo com filhos, quando ela se torna uma vampira, será que isso não foi exacerbado? Porque ela é mãe de uma galera ali, né? E sim, te respondendo sim. É exatamente isso. A teoria do Carlyle de que todas as pessoas trazem o que há de mais poderoso em si, assim, e exacerba com o poder, como um vampiro, depois da transformação. Ele diz que o poder da Esme é realmente o amor, né? Essa capacidade imensa de amar. De cuidar, né? De estar Sim. ali. Esse amor mais maternal, no caso, né? E eu achei a construção muito bem feita, porque, mais uma vez, eu acho que a autora, ela é muito sucinta em algumas coisas. Ela não precisa colocar 50 vezes uma coisa pra gente entender, ou pra construir uma imagem. Porque a Esme apareceu muito pouco até agora. A gente já conhece muito dela. A gente não conhece 100%, conhece muito pouco, mas os poucos diálogos que ela tem, as poucas vezes que a Bella fala sobre ela, parece que a gente já conhece. A gente já pintou um quadro, né? Por exemplo, até o negócio da casa, que foi ela que formou a casa e etc. É, e quando o Edward vai embora e volta, eles recebem ele muito bem. Depois dessa conversa, eu fico pensando, será que ela já sabia, já imaginava que ele ia voltar em algum momento? Porque ela ficava preocupada quando ele se sentia sozinho. Isso depois que ele voltou, claro. Mas eu acho que essa preocupação sempre teve ali. Não só Uhum, nela, mas como do Carlyle também, de tipo, uhum. de como ele lida com as coisas. Então, depois desse diálogo, o jogo vai começar. E observando o jogo, a Bella acaba entendendo sozinha por que de precisar dos trovões para que o jogo aconteça. Que é basicamente por causa do barulho, né? Não só de quando batem na bola, que faz muito barulho por causa da força, mas quando eles se batem, porque a Bella se conformou com o barulho da bola, que é muito alto. Quando dois deles acabam se trombando no ar, assim, pra pegar a bola ou algo do tipo, eu não sei como fosse saber. Se você contar pra mim qualquer coisa, eu vou achar que é verdade. O barulho é estrondoso, o barulho é muito grande. Tanto é que ela fica preocupada, achando que eles se quebraram inteiro, mas eles não se quebraram, eles são inteiraços. O trovão tá ali pra abafar esse barulho, Ou confundir, né? ou confundir. E depois que o jogo tá acontecendo ali, algo acontece, tudo fica meio estranho, aí eles têm uma visão, e o jogo acaba parando por causa disso. E a visão é de que os visitantes é aqueles que ela já tinha visto numa visão anterior. E eles tiveram seu rumo trocado. Eles acabaram ouvindo o jogo da família, estavam indo lá porque eles perceberam que estava rolando um jogo. E que provavelmente era vampiros, né, pela quantidade de barulho que estava fazendo. E eles estavam querendo participar. Isso me fez pensar, se eles ouviram um barulho e quiseram ir lá por causa do jogo, então esse truque talvez seja algo cultural de vampiros, Pode que ser não que seja. seja apenas os Cullen. Sim. E isso eu achei muito interessante, porque se outros vampiros reconheceram o que estava acontecendo, e até mesmo deles terem falado, tipo, ai, talvez eles queiram vir jogar. Então quer dizer que outros vampiros também sabem sobre isso. Então eu achei isso muito interessante. É um detalhezinho, mas é com detalhes que a gente vai construindo o universo, assim. E aí eles começam a fazer questionamentos sobre esses visitantes, né? O Emmett, ele vai perguntar quantos eles são, e aí o Edward responde que eles são três, então ele fala, ah, suave, bora pra... Ele vai entregar já. O Carlyle pensa em tirar a Bella dali, mas o Edward discorda, porque tem um risco também deles interceptarem o cheiro dela. Irem caçar ela e o Edward sozinhos ali, então seria um risco maior. E assim ela faz uma pergunta silenciosa e importante. Ela pergunta se eles estavam com fome. Mudaria muito o cenário, né? Se eles não tivessem fome, era um problema. Mas se eles tivessem com fome, era um problema um pouquinho maior. Hum? E eles estão ali tentando se preparar para esperar os vampiros, porque o que resta para eles é esperar. O Edward sai do jogo, fica de árbitro perto da Bella, e ele pede pra Bella soltar o cabelo, pra tentar disfarçar o cheiro. E lá de longe a Alice fala assim, gente, não vai dar certo. Eu consigo sentir o cheiro dela do outro lado da cidade, se eu quiser. Já meio que não vai rolar. Jogar o cabelo no pescoço não é a solução.
Então eles fingem ali uma normalidade, e Edward ele não quer sair de perto dela. Ele ainda fala, desculpe dela, por estar colocando ela nessa situação novamente. E o capítulo acaba aqui. Fica num clima de algo vai acontecer, pode ser algo bom ou ruim, mas definitivamente algo vai acontecer, e ficamos à espera. E lendo o título do próximo capítulo, a gente acaba já sabendo, né? Chama A Caçada. O que que Então, eles vão caçar? Bloco 2. Livro versus filme. bom, a primeira pontuação que a gente traz aqui para discutir é que eles fazem uma cena no quarto que vai misturar um pouco da conversa que eles têm do primeiro beijo do livro, com um beijo que eles dão nesse capítulo antes de eles correrem pela floresta. E eles vão misturar os diálogos desses dois momentos também. E aí eles criam uma cena que é muito mais intensa. A gente tem o Edward respondendo muito mais, eles chegam a ir pra cama antes dele recuar. Sendo que no livro, não. No livro, quando ela perde o controle, assim, ele tem uma postura mais apática. E aí eles vão ter um pouco da conversa que eles vão ter depois da corrida também. Tudo nessa cena jogada dentro do quarto. Acaba que algumas coisas se embolam. Parece não haver algo que faz chegar a essas conversas. E eles entram esse entendimento que vai sendo feito do livro aos poucos, em alguns momentos, num momento só. Eu acho que você foge bastante do ritmo. Eu sei que você está criando uma outra obra e etc. Mas essa maneira de colocar pequenas coisas em cada lugar que a Mayer faz, eu achei incrível. E para mim eles perdem muito esse suspiro da autora. E fazer esses resumos, eu acho que perde muita coisa também de cada momento. Porque no livro, cada um desses momentos representa uma coisa diferente ali, pra gente conhecer um pouco mais de cada um, pra gente entender como que cada um tá pensando dentro dessa relação, os medos, os aflitos. E o filme, ele trocando todo esse lugar e misturando, eu acho que perde isso também, esse desenvolvimento. Fica uma coisa muito mais focada no acontecimento, no que está acontecendo, do que no porquê disso está acontecendo. Acho que o filme não tem muito isso. Tipo, tem que acontecer isso e isso. A gente também não vai ter o Billy e o Jacob indo levar o peixe pro Charlie, o que tira um pouquinho ali o envolvimento, principalmente do Billy em relação a. Família. É, E o que é estranho, porque eu tenho mais ou menos essa cena na minha cabeça do filme, mas ela não existe. ela não existe. E aí tem aquela questão de, tipo, lá no começo do filme, eles colocaram uma cena com o Jacob que não tem, pra tirar essa que tem, que fica meio aleatório. E não dá pra entender, tipo, vocês não querem mostrar o Jacob, então mostra o Jacob. E numa situação que pelo menos faz um pouco mais de sentido. Porque isso eu acho legal da Meyer também. Por exemplo, quando a Bella ela vai encontrar o Jacob pra saber da história, a autora ela tem um trabalho dela encontrar ele ali na reserva, na praia, que ela foi com os amigos. Então, é um negócio que parece muito mais ocasional. Algo que não foi simplesmente jogado ali, por exemplo, que poderia ser apenas um suporte de roteiro, virar e falar assim: ah, fui na casa do Billy atrás do Charlie, que Charlie queria que eu levasse alguma coisa lá, ou coisa assim. Não, ainda tem uma coisa mais orgânica na história, na construção da história. Isso eu acho legal da Meyer. A gente também tem a apresentação do Edward e do Charlie. Eu acredito que no filme tenha ficado bom. Não tinha muito o que mudar ali, se mudassem também ia ficar uma coisa muito. Porque no filme é uma coisa sucinta, é uma coisa rapidinha, é uma coisa. A gente consegue ver a reação do Charlie, a gente consegue perceber que o Edward sabe lidar bem com o Charlie. Acredito que, por ler pensamentos, ele não tem que andar em ovos ali, né, com o Charlie. Ele sabe o que o Charlie quer ouvir, ele sabe como o Charlie funciona. Ele já ouviu o pensamento do Charlie muitas vezes enquanto estava escondido na casa. As falas são muito parecidas. Os personagens, eles só acabam sendo mais apáticos. Mas eu acho que esse acaba sendo que meio que o tom do filme, né? Chegou num ponto que todo mundo ali vai ficar meio apático. Ah, eu acho que o humor ele vai se limitar a algumas coisas meio estranhas, por exemplo, o spray de pimenta, que eles parecem forçar em alguns outros lugares no filme, por algum motivo. E uma parte que eu acho legal e icônica é quando o ator do Charlie, ele faz uma auréola assim com a mão na cabeça, tipo, ah, você é um anjinho no Edward, sabe? Eu achei isso legal. E aí eles colocam, tipo, ele ali limpando uma espingarda.
Então o humor ele vai ficar só nessas 3 coisas, assim. A gente até vê que tem algum certo texto meio subentendido quando o Edward conversa com o Charlie, só que fica fraco, não tem aquele tom de humor que tem de ele, do Charlie, vendo a Finch e jogar beisebol com a família do Cullen, sabe? Tipo, eu acho que eles sentiram medo de colocar essas cenas e o filme parece algo pastelão, que acabou por si só virando pastelão. Não precisava dessas cenas. É, Eu fico me questionando o que ficou de fora, o que foi gravado, o que foi decidido no roteiro e o que foi decidido pós-roteiro. Porque muitas mudanças vêm na edição, né? Tipo, cenas cortadas. Será que teve piadinha cortada? Será que teve interação com a Bella e o Willard que se aproximavam mais do livro, mas por algum motivo, para manter o filme mais coeso, com o próprio tom, será que algumas coisas foram tiradas porque chegou num ponto que não encaixava mais ali? Porém, né, mesmo sem saber dessas escolhas, eu acredito que a cena do beisebol no filme ela é muito icônica. Ela é muito boa, a trilha sonora muito bem escolhida. Pra mim, a rainha dessa cena é a Alice, que quando ela levanta aquela perna pra jogar a bola assim, ícone, ícone. e óbvio, né, gente, tocando news, tinha que compor essa cena maravilhosa. Só que existia uma coisa ruim na cena do filme, que eu acho que perde bastante. Novamente, é um medo colocar algo que fuja um pouco. Por exemplo, a gente não tem uma conversa entre a Esme e a Bella. A gente não vai saber agora, aqui, do envolvimento da Esme com a família. E eu acho uma conversa bem importante. A gente saber mais ou menos como está sendo estruturada ali a família Cullen. E outra, é nesse momentinho que a gente conhece um pouco mais da Esme, a gente entende um pouco mais a dinâmica da família, esse diálogo curto, mas só da gente saber no livro que o Eddard não falou o verdadeiro motivo da morte da Esme, a gente já conhece mais o Eddard, a gente já sabe que ele, apesar de ler pensamentos e mas ele não é fofoqueiro. Ele Ele tem certo respeito pela história das pessoas. tipo, ele vai contar até onde ele acha que não vai desrespeitar a pessoa. Tipo, algumas coisas a própria pessoa vai ter que falar. No caso da Esme, os detalhes de como aconteceu, ela que resolveu se abrir pra Bella. Sem contar que a Esme, ela também diz a Bella, tipo, da importância dela na vida do Edward, né? E do porquê. E que isso também vai acabar explicando, de certa forma, do porquê deles defenderem ela daquela forma, todos eles em conjunto. Realmente uma família, assim, protegendo alguém. Então eu acho que fez falta essa coisa da Esme. E eu acho que fez falta também porque isso no livro, de certa maneira, constrói a ideia de que a família Cullen, ela é muito comunicativa entre si e que eles meio que sabem tudo o que tá acontecendo com todo mundo ali, até certo ponto, pelo menos. Acho que como uma forma de segurança, pra não ter imprevisto, e também porque um decansamento é outra do futuro, né? Não tem muito o que esconder. Me passa a impressão de que todo mundo sabe de todo mundo ali dentro. Então, todo mundo sabe quanto o Edward gosta da Bella e quanto a Alice defende o relacionamento e o quanto eles acabam torcendo para que isso dê certo, porque eles entendem essa importância da Bella pro Edward. No filme poderia ser só setado. Esse diálogo é minúsculo. É minúsculo. E faz sentido ter esse diálogo pra encher aquele momento ali. Por isso que eu fico me questionando, realmente não tinha esse diálogo? Será que não gravaram só deletaram a cena? Será que o momento algum consideraram colocar essas coisas? Eu acho que não, realmente não gravaram. Eu acho que realmente eles quiseram usar todo esse momento pra ter uma açãozinha no filme ali. Muito bem feito, inclusive. Acho essa parte do filme, acho que é uma das melhores partes do filme. Eu achei que ficou bem melhor a cena dele jogando, por exemplo, do que a cena do ataque que teremos mais pra frente. Inclusive, é nessa cena que a gente percebe que o filme tinha muito potencial para criar coisas muito legais. Não são só erros. Eu acho essa cena muito interessante no filme. Acho que o filme trouxe muito bem. O filme não vai ficar esfregando na sua cara os motivos de estarem usando a tempestade para jogar. Você acaba entendendo isso igual no livro. A Bella acabou entendendo sozinha, e a gente vai meio que eles dão uma explicadinha ali, mas não é uma coisa. Eles não ficam em cima. Eles não colocam fitas no ventilador pra você ver que o ventilador tá ligado. Nisso eu gostei. A gente criticou muito quando o filme deixa tudo muito escancarado, pensando que a gente é muito burro e não vai entender. Então tem que elogiar quando o filme não faz isso. Ele sabe se medir Exato. Nessa parte, tá? nessa parte.
E com esse climinha maravilhoso, a gente vai encerrando o episódio. E mais uma vez, a gente queria agradecer quem tá acompanhando a gente até aqui, quem tá chegando agora. E a gente também queria agradecer a quem tá compartilhando os episódios, a quem tá passando pros amigos aí. E não se esqueçam, gente, novos episódios todas as terças-feiras. E no próximo, iremos revisitar a 18, a Caçado. E para você não perder os próximos episódios e apoiar a gente, faça igual o Mike e tome uma iniciativa seguindo o nosso podcast nas plataformas de áudio digital, YouTube, Instagram, entre outros, com @revisitando Facts. Se puder nos apoiar financeiramente, tem o nosso Catarse. Estamos também com o e-mail revisitandofworks@gmail.com para vocês nos contarem o que acharam desse episódio, se quando vão dar um rolê também levam um lanchinho, enfim. Os endereços estão disponíveis na descrição e nos ajude enviando nosso podcast para aquela pessoa que ama ou odeia Crepúsculo. E contar sobre o nosso podcast para ajudar a crescer a nossa comunidade de gente que adora ler e discutir sobre livros. Esperamos que tenham gostado do episódio e até semana que vem. Tchau! Tchau, tchau! Créditos: apresentação, roteiro, edição e revisão por Rodrigo Pazini e Lucas Contesotto. Arte: Willa Pazini.